Bom, pessoal, falando agora um pouco em relação à sensibilidade da alta frequência, lembra quando nós falamos de multímetro? A gente falou que o multímetro ele interfere um pouco na medida, e quanto maior a sensibilidade dele, menos ele vai errar, ele vai ser mais preciso. Com o osciloscópio ocorre algo parecido. A gente tem aqui na nossa figura um circuito onde há um resistor e um capacitor em paralelo. E o ajuste desse capacitor, que vai ser ali ajustado pelo técnico ou pela pessoa que vai usar o osciloscópio, ele vai fazer um determinado ponto de ajuste para que o osciloscópio possa interferir menos possível no circuito, para que a ponta de prova seja uma ponta de prova mais neutra possível. Então há um ajuste chamado de compensação, né, de frequência, que você vai fazer esse ajuste para poder fazer com que o seu cabo ele seja um cabo mais próximo possível do ideal. Ele vai ler, mas vai ler quase que não interferindo no circuito. É um ajuste seria de sensibilidade, comparando, né, com o que nós vimos ali no multímetro. Então aqui nós temos aqui embaixo o detalhe, ele fica bem na parte onde você conecta o cabo da ponta de prova no osciloscópio. Está aqui grifado em vermelho, uma setinha mostrando aonde o ajuste ocorre. E na parte superior a gente tem o desenho equivalente do circuito. É um resistor e um capacitor variável ligados em paralelo. Agora, como é que a gente faz esse ajuste, né? Como é que a gente procede para trazer a ponta de prova para a melhor condição de sensibilidade para que o osciloscópio possa funcionar da melhor maneira em alta frequência? Então, a gente tem aqui uma outra figura em que a gente colocou também em vermelho, marcamos uma chave que está sendo colocada em cima de um parafuso que tem ali na disposição do cabo. E esse parafuso nada mais é do que esse capacitor aqui, ó, que nós vimos aqui, que está também marcado em vermelho na parte superior. E ele vai ser ajustado com essa chavinha preta, né? E o ajuste vai ser feito da seguinte forma. Se nós olharmos, por exemplo, aqui para o nosso diagrama, nós vamos ter três formas de ondas. Nós vamos ter três formatos de onda. A onda que nós queremos observar no osciloscópio é a onda que está no meio. Note que em cima eu tenho uma onda quadrada, mas ela está meia, uma parte do lado esquerdo, ela está meia pensa. Note que na parte da onda inferior eu tenho esse lado esquerdo um pouco de elevação em relação ao resto da onda. E note que no meio das duas eu tenho a onda que eu desejo enxergar quando o ajuste está completo, que é uma onda quadrada perfeita. É uma onda quadrada onde não há desnivelamento nem para cima e nem para baixo, como ocorre nas que estão em cima e nas que estão embaixo, né? É uma onda quadrada completamente quadrada. Então, quando o técnico for ajustar aqui, ó, conforme essa figura, que ele dispor da chave em cima ali daquele parafuso, que é o capacitor que ele vai estar regulando, e ele encontrar a onda que está no meio aqui, ó, ele vai conseguir concluir o seu ajuste. O ajuste vai estar finalizado, e aí eu vou ter um efeito de carga, que é o conhecido, né, pela ponta de prova que está sendo ajustada. O efeito de carga vai ser minimizado, que é a interferência que a ponta de prova tem no circuito. Agora, como é que nós fazemos para proceder com esse ajuste? Da onde está vindo essa onda quadrada? Bom, a gente tem um desenho aqui de um osciloscópio. A gente tem o canal 1, CH1, canal 2, CH2. E a gente tem aqui em vermelho, né? Destaquei aqui em vermelho. A gente tem um sinal padrão, que é uma referência de sinal de mais ou menos 3 volts de amplitude, 1 kHz de frequência. E esse sinal ele vai sair do próprio osciloscópio. Ele é a referência que é gerado pelo próprio circuito do osciloscópio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a ponta de prova, como essa figura aqui, ó. Vou ligar em um dos canais, né? Vou colocar a minha chavinha ali, posicioná-la ali. Vou ligar o terminal da ponta de prova nessa referência de 3 volts, 1 kHz. O circuito vai gerar essa onda que vem de dentro do osciloscópio. A própria entrada CH1 e CH2 do osciloscópio, onde eu estiver lendo, ela vai ler na tela do osciloscópio este valor que está vindo desse ponto de referência, desse sinal padrão.
E aí eu vou proceder com ajuste para poder chegar nesse tipo de onda que eu falei para vocês, que é a onda do meio, a onda quadrada perfeita. Justamente é o que está aparecendo aqui na tela do osciloscópio. Olha a onda quadrada perfeita. Percebe? Então, a onda quadrada perfeita quer dizer, eu ajustei completamente o meu osciloscópio. Uma outra coisa que nós podemos identificar também em relação às pontas de prova é que as pontas de prova elas têm dois tipos de categoria. Ela tem a ponta de prova que é passiva, que é essa que nós estamos explicando para você, onde você pode realizar o ajuste para poder deixar a ponta de prova, né, com efeito de carga minimizado. E nós temos também a ponta de prova ativa. Um exemplo de ponta de prova ativa é essa daqui. E a ponta de prova ativa ela vai amplificar o sinal antes de enviar para dentro do osciloscópio para a realização da medida. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com ponta de prova passiva. A ponta de prova ativa já é mais rara de a gente ver o seu uso. Porém, é bom que você saiba, porque pode ser que você venha se deparar com equipamento que dispõe desse tipo de tecnologia e que em alguma aplicação você possa vir a precisar de uma ponta de prova ativa. Bom, para nós finalizarmos essa descrição geral, mostrando de novo aqui a nossa ponta de prova passiva, né, para medidas de alta frequência, você vê que a gente circulou também em vermelho uma chavinha, que também está na cor vermelha, e essa chavinha é o ajuste do X1, X10. O que significa isso? Significa que quando eu coloco X1, eu estou lendo 1 para 1. Quando eu coloco X10, eu estou lendo de 1 para 10. Ou seja, eu estou atenuando o sinal em 10 vezes. Isso permite com que eu leia tensões mais altas. Se, por exemplo, eu coloquei X10, a escala que era para ler 10 volts, ela pode ler agora 100 volts. Então, é uma questão de grandeza, de amplitude de tensão. Então, é interessante isso daí, porque quando a gente quer ler uma tensão alta, a gente bota no X10 e a gente lê nessa ponta de prova passiva valores maiores de tensão. Vale um detalhe aqui da gente salientar que não é interessante você querer ler o 110 direto. Não muitas vezes por causa do valor só, mas por causa da isolação. O 110, muitas das vezes, ele vai sobrecarregar o teu circuito interno do osciloscópio, porque você vai aterrar, né, o teu osciloscópio num ponto e esse aterramento pode comprometer na hora que você for ler o 110 da rede. Então o ideal é você ler ou por um transformador de isolação ou por um transformador abaixador. Dificilmente, né, não é aconselhável você ler uma tensão direto da rede com o nosso chamado osciloscópio. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês, apresentar para vocês, né? Antes de apresentar os tipos de osciloscópio e a especificação da leitura, a gente queria apresentar para vocês coisas que estão pertinentes ao osciloscópio, ajustes no caso da ponta de prova, o conhecimento do que o osciloscópio, na verdade, dispõe de recursos, né? Tanto em acessórios como na forma de se medir, e o propósito de cada um deles, né? E o que, na verdade, implica na utilização do osciloscópio. Então, era isso que a gente queria apresentar para você. Espero que você tenha entendido. E vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.